Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Em Dev Funciona. Eu sou o Doug e hoje daremos continuidade na nossa série sobre computação quântica. No episódio passado a gente entendeu os conceitos, as maluquices e as possibilidades. Agora chegou a hora de abrir essa caixa preta e entender como um computador quântico realmente funciona. Olha, eu prometo, nada de física impossível. É explicação simples, do jeito que a gente gosta. E para começar, aqui precisamos estabelecer uma grande verdade. Um computador quântico é um laboratório e não uma máquina. Vamos começar com a real. Um computador quântico não é uma máquina tipo um notebook, um servidor ou o seu PC gamer. É praticamente um laboratório inteiro montado dentro de um super freezer. Para você ter uma ideia, um computador quântico funciona a menos 273 graus Celsius. Isso é mais frio que o espaço sideral. E aí, o porquê disso? Porque os qubits, especialmente os supercondutores, só se comportam direitinho nessa temperatura absurda. Portanto, qualquer calor, vibração ou interferência é puft. O qubit perde a informação. A primeira coisa para entender é: a engenharia é tão louca quanto a física. E aí você me pergunta, Doug, o que tem dentro de um computador quântico? Olha, por dentro ele parece uma árvore dourada pendurada no teto. Mas vamos por partes. O primeiro é o qubit, é o coração de tudo. Existem vários tipos, eu vou listar algum deles aqui. Os supercondutores são os mais comuns. São foco atualmente da Google e também da IBM. Temos os íons presos. É o que a startup Ionic Key tem como melhor. Temos os fótons. A PsiQuantum está focando nesses caras. E temos, por último, os qubits topológicos. A Microsoft está tentando. Cada um tem suas vantagens, suas tretas e o seu jeitinho peculiar de funcionar. O número 2 são as portas quânticas, ou as operações. No computador clássico, você tem portas lógicas tipo AND, OR ou NOT. No computador quântico, você tem portas que manipulam probabilidades. É como se você desse um empurrãozinho no qubit para que ele virasse 0, 1 ou uma mistura dos dois. Portas comuns são o Hadamard, ou Pauly-X ou Synod. Não se preocupe com os nomes, o importante é saber. Portas quânticas são operadores ou operações matemáticas que mudam o estado do qubit. O terceiro é o circuito quântico. Pensa no circuito quântico como uma pipeline, igual ao que você faz no CI/CD. Você empilha operações, porta 1, porta 2 e porta 3. E no final você mede o resultado. Só que diferente do clássico, medir destrói a superposição. Na hora que você olha, o qubit é forçado ou a virar 0 ou a virar 1. Então o truque é preparar o estado antes da medição. É o que chamamos de ponto do observador. A medição. O momento da verdade. A medição é tipo tentar tirar uma foto de um pássaro que só existe quando você não olha para ele. Parece confuso. Quando você mede, você colapsa o estado. E aí você descobre, virou 0 ou virou 1? Mas antes de medir, ele estava nos dois estados. Esse é o poder. Aí você deve estar se perguntando novamente, Doug, e por que tudo isso é tão frágil e perene? Porque os qubits são temperamentais. Eles odeiam barulho, vibração, calor e campos magnéticos. Eles duram pouquíssimos microsegundos antes de perder a informação. O famoso decoerência. Com essas motivações é que os computadores quânticos precisam de alguns itens. Eu vou listar eles aqui. Câmaras criogênicas gigantescas, blindagem absurda, lasers super precisos, engenharia que parece sci-fi. Sério, manter um cluster Kubernetes estável é fácil perto disso tudo. Mas vamos pegar um problema aqui. Chamamos de o problema do barulho.
Aqui que começa a guerra. Hoje, a gente vive na era dos NSQ devices, ou se não, os Noise Intermediate Scale Quantum. Traduzindo, os computadores quânticos atuais são barulhentos, instáveis e pequenos. É como se você tivesse um PC que travasse a cada 5 segundos, mas com o potencial de ser o mais poderoso do planeta. O desafio da correção dos erros. Nem tudo são flores. No computador clássico, corrigir um erro é simples. É um ECC, redundância, checksum, e no quântico é quase impossível, porque você não pode copiar um qubit. Existe um princípio físico que proíbe isso. É o chamado No Cloning Theory. Fica tranquilo, eu vou explicar que raios é isso. É o teorema da não clonagem. Diz de forma bem simples que é impossível criar uma cópia idêntica e independente de um estado quântico desconhecido. Imagina que você tem um qubit, que não é um bit comum, mas pode estar em uma superposição de estados 0 e 1 ao mesmo tempo, algo que não existe no mundo clássico. Agora, na computação clássica, copiar informação, como copiar e colar um arquivo, é trivial. Você pode fazer quantas cópias quiser sem alterar o original. Mas no mundo quântico, tentar copiar um qubit desconhecido é como tentar medir sua informação. E a medição colapsa essa superposição, destruindo o estado original e impedindo uma cópia perfeita. Portanto, o teorema formaliza que não existe uma operação, chamada unitária, que mantém as leis quânticas, capaz de clonar esse estado arbitrário de um qubit desconhecido sem alterar a sua informação original. Isso tem implicações importantes, como impossibilitar fazer backups de estados quânticos da maneira clássica, e o que torna a correção de erros na computação quântica muito mais complexas. Trazendo para o mundo de DevOps, pensa o seguinte: pensa numa aplicação rodando num container, onde você quer clonar aquele container exatamente com o seu estado interno e sessões de usuários idênticos no meio da execução. Agora imagine que no mundo quântico essa clonagem automática não existe. Tentar clonar seria como olhar dentro do container e, com isso, modificar o seu estado original abruptamente. Você não pode simplesmente copiar sem interferir nisso. Essa limitação fundamental obriga que a computação quântica use métodos complexos para proteger e corrigir seus dados. Saindo das teorias mais complexas e voltando para o nosso cotidiano, como corrigimos um erro quântico? Combinando vários qubits físicos para formar um qubit lógico superestável. Mas isso tem implicações. É caro, é complexo, mas é o único caminho para escalar a tecnologia. Eu sei que nesse momento você deve estar se perguntando: por que vale a pena tudo isso? Eu também me perguntei isso. Porque se a gente conseguir estabilizar qubits em larga escala, a computação quântica vira o salto tecnológico do século. A gente está falando de simular moléculas com precisão atômica, otimizar sistemas inteiros do planeta, descobrir novos materiais e quebrar modelos de criptografia que hoje protegem bancos, governos e até o Pix. Mas fica tranquilo, ao longo dessa série a gente vai conseguir aprofundar o conhecimento sobre a computação quântica. Não fique desesperado. No próximo episódio a gente entra a um lado ainda mais engenharia hardcore da computação quântica. Por que é tão difícil construir um computador quântico? E quais são os maiores desafios do mundo real? Spoiler. Parece brincadeira, mas construir isso é quase tão difícil quanto entender física quântica. Valeu por escutar até aqui. Se quiser acompanhar mais da série, segue lá a gente no Instagram, @indevfunciona. E lembre-se, Indev funciona. No quântico, funciona quando ele não colapsa. Um abraço e até a próxima, pessoal.